Boa tarde, pessoal. Realmente, sem nenhum tipo de forçação de barro, seria um prazer estar aqui nesse primeiro dia do sistema educativo. Eu penso que as disciplinas educativas dentro desse novo currículo é algo que vai nos diferenciar, porque vai permitir que nossos alunos tenham uma elasticidade em termos de desenvolver outras competências que até então nós não tínhamos. Depois eu vou contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem por que eu estou tão empolgado com essa disciplina. Mas até por ela ser eletiva, eu já acho que só isso já é digno de comemorar, porque infelizmente o currículo da medicina, em geral, ele é muito amarrado e isso acaba fazendo com que a gente desperdice muitos talentos nas mais diversas áreas. A minha missão é falar para vocês um pouquinho da relação entre a Global Health e a infectologia. O título poético que a Silvia arrumou para essa aula foi How the Disease Travels. A gente pode traduzir como as doenças infecciosas viajam, né? Mas a ideia é debater um pouquinho a importância dessas doenças infecciosas no contexto de Global Health. E a própria Silvia já deu o pano de fundo. Não sei se vocês contaram dentro daquelas 10 metas da OMS, você viu, Silvia? Quantas daquelas 10 metas têm a ver com a infectologia? Das 10 metas, 7 são da nossa área. Porque a gente vai discutir. Aliás, isso não é uma palestra, é uma aula. Mas isso não é propaganda para fazer ENI, tá? Vocês podem continuar pensando em otorrino, que é uma área muito mais interessante do que ENI, tá? Eu não queria que essa atividade hoje à tarde fosse uma aula, uma palestra. Hoje eu vou tentar fazer isso de uma forma de uma discussão dialogada. Quero contar com a participação e o entendimento prévio de mundo de vocês, que é muito importante. Então, primeiramente, eu preciso me apresentar. Eu sou, o livro mais importante meu é como professora, doutora aqui dessa universidade. Sou da disciplina de infectologia, sou chefe do serviço de infectologia aqui do HC, sou diretor do site de infectologia, que é um serviço de assistência às pessoas vivendo com HIV, hepatite, TC, sífilis e todas as outras doenças infecciosas. Sou membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia, compondo principalmente o Comitê de HIV/AIDS e o Comitê de Urgência e Emergência em Infectologia. E também sou membro do Ministério da Saúde, dentro de um corpo técnico que define as interpretações dos exames de resistência ao HIV, que a gente chama de genotipo. Tudo isso para dizer quem eu sou agora, mas antes de tudo eu fui um aluno igual a vocês, há bastante tempo atrás. Em 95 eu estava onde vocês estão, no primeiro ano, fiz faculdade aqui, e não tive a sorte que vocês estão tendo de ter esse novo currículo. O nosso currículo era 2 anos do que o segundo ano está cursando, um currículo extremamente engessado. Já é ruim explicar em curso, mas o que nossos 2 anos era horrível, a ponto de simplesmente nos 2 primeiros anos serem completamente, eu posso dizer isso sem medo, completamente perdidos. Eu peguei todas as RERs que eu tinha, né, que chamava de recuperação, nunca passei sem provão, nunca, nos 2 primeiros anos. Fiquei com DP, levei imunologia para o 4º ano. Por quê? Porque simplesmente, além de ser um pouco vagabundo, os docentes não conseguiam mostrar a melhor aplicabilidade daquele conhecimento teórico fantástico e muito importante do ponto de vista do que eu ia usar na minha prática clínica. Então, para mim, aqui ficava um monte de informação completamente sem nexo com o que eu vi de acervo. Por isso, a importância que a Silvia já colocou aqui nessa disciplina, de no último dia a gente fazer uma discussão do que vocês têm de desafios na cabeça de vocês. E é para isso que a gente precisa motivar vocês. O nosso currículo era muito ruim, mesmo assim, mostrando os barrancos, eu passei por essa fase inicial da área básica, e depois caí na clínica, eu me encontrei, mudou completamente minha relação
de amor com a medicina, e tanto é que eu acabei fazendo residência em infectologia, mestrado, doutorado em infectologia, e hoje em dia aqueles professores que me deram dependência, né, da aula de dependência em imunologia, são os meus colegas parceiros de publicação em artigos científicos. Por quê? Porque a gente não estava preparado para isso, não é culpa deles também. O novo currículo vem preencher isso. A gente vai ter vários momentos de conexão entre professores da área básica e da área clínica, em que eu acho que vocês vão estar muito mais aptos a entender a interdisciplinaridade das ciências que compõem a medicina. E essa disciplina aqui é um exemplo disso. Mas antes de continuar, eu queria conhecer um pouco vocês. Acredito que a maioria seja alunos do primeiro ano, é isso? Tem alguém que está participando de pós? No final? Não. Qual pós? Cirurgia? Meu do doença tropical. Doença tropical? Deu tempo para abrir? Foi tudo correndo de manhã. Meu é da cirurgia. Cirurgia. Então a gente tem alunos da graduação, primeiro ano. Só para ter uma ideia, vocês do primeiro ano, que idade vocês têm mais ou menos? 20. Tem alguém mais com 25 anos? No primeiro ano? Não. Vocês da pós têm? 28. Ninguém mais que 30? 29. Só para entender mais ou menos quem são vocês, certo? E antes de começar basicamente a discussão, eu tenho um projeto de extensão científica que é justamente a propagação desse material didático. Você tem no meu website, essa aula já está lá disponível para vocês consultarem. Se tiverem alguma questão em relação à bibliografia, achar algum artigo, quiser divulgar, compartilhar isso na rede social, tudo mais, depois eu vou dar minhas redes sociais, porque eu acredito sinceramente que a informação é a melhor forma de se lutar contra as doenças e nada melhor que a gente disponibilizar sempre as nossas discussões para que outras pessoas tenham acesso. E até por conta disso também pedir que a Silke visse a possibilidade dessa aula estar sendo gravada, depois a gente vai colocar no YouTube para que mais pessoas participem dessa discussão, bem? Bom, para começar sobre falar um pouquinho de Global Health e infectologia, eu queria falar um pouquinho do passado. Voltar mais ou menos 100, 110, 120 anos atrás. Essa é uma publicação do New England Journal of Medicine, que é talvez a revista médica mais conceituada, uma das mais, que ela faz uma reflexão sobre a carga global de doenças em uma diferença de 100 anos. Então ela pegou artigos que foram publicados na própria New England Journal of Medicine no começo do século passado, no começo do século XX, e tentou fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? O que matava as pessoas 100, 110, 120 anos atrás, lá pelos idos no começo do século XX? Principalmente, como vocês podem ver, pneumonia bacteriana ou infecção pelo influenza, que é o vírus a gente comumente chama como vírus da gripe, que pode levar a uma doença pulmonar grave. A tuberculose, que basicamente também é uma doença sistêmica, mas que acomete gravemente o pulmão. Infecções gastrointestinais, leia-se diarreias agudas, principalmente em crianças menores de 1 ano, causando uma mortalidade infantil enorme. Difteria, que a carga global de mortalidade naquela época, então, e aqui a gente vê cenários dramáticos, né, vários, principalmente a gripe espanhola. Na verdade, a espanhola não tinha nada, essa causada pelo vírus de influenza H1N1, e que na época levou a uma mortalidade que pode chegar a 1/4 da população mundial. Outros exemplos, difteria, febre amarela no Rio de Janeiro, que era um caos, nem está nessa conta aqui, porque obviamente os trabalhos publicados naquela época, se hoje em dia o Brasil já tem dificuldade de publicar em revista internacional, imagina no começo do século passado, né? Então, obviamente, esses números se referiam principalmente aos Estados Unidos, e França no máximo, né? Mas veja que a carga de doenças infecciosas em termos de mortalidade era enorme. E aí aconteceu uma grande revolução. Lá no xará, o Alexandre Fleming, um dia, vocês sabem, acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa história, ele deixou lá uma cultura de bactérias sem fazer uma conservação adequada e acabou contaminando com um fungo, que é o fungo chamado penicilino, e ele percebeu que onde cresciam essas colônias de fungo, dentro das plaquinhas de um tipo de bactérias,
inibir o crescimento, e aí ele descobriu a penicilina, e isso foi um pontapé inicial para que se desenvolvesse toda uma nova classe de medicações chamadas antibióticos, né? Que são medicações que agem em alguma etapa do ciclo reprodutivo de agentes infecciosos como bactérias, fungos, vírus e tudo mais. Em termos mais globais, chama de antimicrobianos. Também houve, né, dentro da revolução da saúde do século XX, uma coisa que permitiu que a CIV trabalhe, que é a anestesia. Ela não consegue enfiar nenhum aparelho no nariz de ninguém ou fazer nenhum corte se o indivíduo não tiver, até consegue, mas é meio antiético você fazer isso, né, se o indivíduo não estiver anestesiado. Então, o desenvolvimento da anestesia foi fundamental para o desenvolvimento da cirurgia, né? Para que os métodos medievais cirúrgicos não... Como? Outra grande mudança, né, foram as medidas sanitárias, principalmente em relação à água de qualidade, fornecimento de água de qualidade e tratamento de esgoto, que infelizmente o nosso país tem baixa cobertura, a gente vai discutir sobre isso. O próprio conhecimento científico que foi se gerando, as escolas de medicina que se organizaram. A medicina nem sempre foi uma ciência, muito do passado a medicina era uma prática, como se fosse um barbeiro ou outro tipo de profissional que aos poucos foi incorporando ciência por trás do seu dia a dia, da sua rotina, e também se começou a se investir muito, principalmente nas duas grandes guerras, mais na última guerra, na Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento do salto tecnológico médico que a gente teve foi fantástico. Tudo bem que muitos desses conhecimentos obtidos através de estudos completamente antiéticos, mas fato é que quando você tem uma guerra, para você não perder vidas, o seu exército não ficar pequeno, você acaba descobrindo um monte de coisa, né? Então, o salto tecnológico foi imenso, e nós tivemos aí um aumento médio a cada ano do século XX. Cada ano do século XX, a expectativa de vida global subiu em 4 meses. Isso é fantástico. Então, antes, no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, a expectativa média de vida global era de 41 anos. Já teria lá nos descontos já. Hoje, a média global, por exemplo, no Brasil, a gente tem 76, 77 anos para mulher, um pouquinho menos para homem. O Japão já está chegando nos 85, 86. Então, tudo isso permitiu enxergar a vida hoje como ela é, a medicina hoje como ela é, os objetivos que a gente tem hoje. A Silvia falou um pouquinho sobre o envelhecimento da população, e tem tudo a ver com o que a gente conseguiu, principalmente na área de doenças infecciosas, que, como vocês podem ver aqui, é a que mais foi impactada. Isso aqui é a carga global de morte por tuberculose, mas pode colocar aí dentro desse exemplo outras doenças como influenza, difteria, tétano, raiva, o que vocês quiserem. Veja que com o passar do desenvolvimento tecnológico, principalmente pelas duas grandes guerras, o número de pessoas que morrem por tuberculose caiu absurdamente, ainda que seja muito alto, ainda que falte usar melhores ferramentas que a gente tem, o número de mortes caiu absurdamente, né? Principalmente pela redução daquelas doenças que a gente discutiu no passado. Então, tudo isso levou no final dos anos 60, durante os anos 50 e final dos anos 60, há uma onda de otimismo muito grande. Esse cara aqui é o McFernie Burnett, um australiano, que em 62 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir como funciona a via de ativação celular da resposta imune, que vocês vão ter o prazer de estudar, como funcionam as citocinas, como os linfócitos TCD4 são ativados, como o linfócito citotóxico CD8 funciona. Ele descobriu tudo isso, ganhou o prêmio, e ele falou assim, ó, a coisa está andando de um tal jeito que hoje em dia nós podemos imaginar que estamos perto da virtual eliminação das doenças infecciosas como um significante risco na vida global. Então isso foi o que o vencedor de prêmio Nobel disse lá em 62, porque nós estamos tendo grandes avanços científicos e tudo isso gerou uma grande onda
onda de otimismo. Não é só ele que fala, isso existe um grande pensamento americano e europeu, né, nos países ricos, na Europa, no sentido em que nós iríamos eliminar as doenças infecciosas. Isso é um livro que foi publicado em 63 pelo pessoal do Pasteur, dizendo que, olha o título do livro, A Evolução e a Erradicação das Doenças Infecciosas. Só bastante otimista, né? Então, eles dizendo assim, se a gente olhar para frente com confiança, se a gente olhar para frente, a gente pode enxergar um alto grau de confiança que as doenças infecciosas vão ser eliminadas no futuro e que a maioria das infecções vão desaparecer. Conheceram o pensamento científico na época, né? E isso foi uma onda muito forte dentro da ciência, principalmente da área da medicina, dizendo que o que ia predominar são as doenças não comunicadas, as doenças não transmissíveis. Mas, o que nós temos? Isso aqui eu peguei algumas notícias do jornal, não sei nada porque eu esqueci de colocar o página ali do HIV. Então, notícia de agosto de 2015, com 693 mortes, Brasil bate recorde. Brasil no número de mortes por dengue. Aqui, já em 2017, aumento de casos de febre amarela, é o pior surto já registrado no Brasil. Desde que esse país é país, morreram mais pessoas do que nas próprias epidemias lá do começo do século. E aqui uma notícia bem recente de agosto desse ano, situação do surto de sarampo na Grande São Paulo é de emergência, diz o Ministério da Saúde. O que faltou colocar aqui que eu queria é que, eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, mas é que, infelizmente, a infecção pelo HIV/AIDS está aumentando o número de casos novos no Brasil, na contramão do que está acontecendo no mundo. E nós vamos discutir alguns aspectos disso para exemplificar por que é que o HIV/AIDS é um bom exemplo de como funciona a tal da Global Health. Eu queria entender de vocês como é que vocês enxergam essa problemática, tudo que eu falei até agora antes da gente continuar. Vocês têm medo das doenças infecciosas? O que vocês imaginam? Onde elas vêm? Por que o sarampo está comendo solto aqui no Brasil? Para a Disney. Todo mundo vai para a Disney, entendeu? Todo mundo não. Veja um pouquinho de mim. O que vocês... Olha, não precisa responder essas perguntas. Eu queria que vocês transmitissem para mim um pouquinho da experiência pessoal de vocês em relação à percepção da importância das doenças infecciosas dentro de um contexto de saúde global. Pronto. Área de tema. Qual é o seu nome? Bruno. Ondas migratórias, fluxos migratórios. O que isso tem a ver? O fluxo migratório acaba levando pessoas que acabaram não sendo adequadamente vacinadas para um lugar onde as pessoas também não foram adequadamente vacinadas. Porque senão, o que ia acontecer? Vocês já ouviram falar na comunidade de rebanho? Já ouviram falar disso? Quando todo mundo tomou uma vacina, a proteção aumenta muito mais, porque parte do pressuposto. Nenhuma vacina funciona 100%. Nem as melhores vacinas têm proteção. Nenhuma vacina. A mais eficaz de todas é a de febre amarela. 97, 98,5% de proteção. Que depende, obviamente, você estimula o sistema imunológico. Vocês têm certeza que conhecem o princípio básico das vacinas. Vocês estimulam o sistema imunológico e geram uma imunidade de memória. Na hora de responder na hora que você precisa. Só que depende do quê? Depende do bom funcionamento do seu sistema imunológico. E isso não dá para garantir nunca em 100% dos casos. Você falou em fluxo migratório, você falou em falha de cobertura vacinal, não foi isso? O que mais? O que vocês têm de percepção dessa problemática? A infraestrutura de algumas regiões favorece algumas doenças, como por exemplo falta de saneamento básico, ou então as condições que as pessoas moram, o ambiente,
Que exemplo você pode dar, por favor, Diego, de falta de doenças que estão relacionadas à falta de condições sanitárias e habitações ruins? Sobre habitações ruins a gente pode ter ambientes fechados, e sobre questões sanitárias temos as verminoses. Eles sabem tudo, isso aí só precisa discutir. E das condições sanitárias? Qualquer verminose, praticamente. Não qualquer, mas por exemplo, extrusões, outras. E principalmente as diarreias bacterianas. Eu estive agora no Congresso Brasileiro de Infectologia em Belém, Pará, não conhecia a capital paraense, e fiquei surpreso que 85% das residências de Belém do Pará, uma capital no estado que não é tão pobre assim do ponto de vista de geração de riqueza, em termos de distribuição, sim, mas não de geração. 85% tem esgoto. Tem água encanada, de 60%, 70%, mas 85% não tem captação de esgoto. Não estou falando nem de tratamento. O tratamento é um outro ponto. É simplesmente recolher o esgoto e jogar no rio, isso eles não têm. Então, nós falamos de fluxos migratórios, falamos de falta de cobertura vacinal, falamos de falta de infraestrutura sanitária, falamos de moradias, condições de moradia ruins. O que mais a gente pode lembrar? Ou outras observações que vocês queiram fazer. Queria motivar um pouquinho vocês a falarem para a gente entrar só na discussão dos slides. Vocês já tiveram alguma experiência pessoal ou familiar ruim com doenças infecciosas? Vocês são sortudos fora da estatística, porque a grande maioria já teve algum problema pessoal ou familiar. Não tem ninguém que foi internado por não. Ninguém conhece ninguém com dengue? Nossa. Então, enfermou por pneumonia. Que graça tinha? Será que foi pneumonia bacteriana ou pneumonia viral? Como podemos explorar isso? Provavelmente viral, provavelmente relacionado a vírus que circulam, seja ele está na creche, ou vem com seus primos, ou alguma coisa assim, alguém. Não, em Bauru, eu sou de Bauru, né, também. Mudei pra cá agora. Lá, surto de dengue, né? Era raro aqueles que não pegaram. E por que tem dengue lá? Eu acredito que é pela falta de conscientização da população, no geral, para tudo. Não só Você acha que falta informação? Claro. Eu vou te dizer que não, desculpe, porque eu vou justificar. Existe um negócio chamado pesquisa de hábito, conhecimento e atitude da população brasileira. É feito a cada 2 anos. Eles perguntam de tudo, desde que você comeu no almoço, até se você bebe dirige, se você transa sem camisinha. Uma das perguntas que fala é a seguinte: você concorda que não deixar a água parada é a melhor forma de transmissão contra o Aedes aegypti? 98% diz sim. Próxima pergunta não, decide se inquérito não visitar as casas. Dentro desses 98% que concordam, mais de 60% tem algum lugar de condição de água. A pessoa sabe que não pratica. Não falta informação. Informação. Falta, sabe o que é? Praticar. Mudar hábito, mudar costume. Por que as pessoas não emagrecem? Será que não? É muito simples. Você emagrece se você comer menos do que você gasta. É fácil. É muito simples. Todo mundo sabe isso. Mas todo mundo chega no endocrinologista e fala, não, só como alface. Todo mundo sabe que não pode beber e dirigir. Mas quem não fala, só um chopinho. Então, essa é a questão. Talvez não falte informação. No mundo atual, não falta. É mudar o hábito. E mais do que isso, é criar condições para que as pessoas realmente se sensibilizem e de alguma forma se sintam tocadas com essa informação. Isso é o mais importante. Porque é muito difícil mudar hábitos e atitudes. Aliás, quanto mais velho a pessoa vai ficando, Porque pior. a informação, né, você vê no comercial, musiquinha, isso, não é passado. Mas a pessoa não vem. Porque é muito fácil também ficar culpando só o governo. Tanto faz ser petista, ser Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que a carga de campanhas de prevenção, isso eu estou falando para tudo. Arbovirose, HIV, sífilis, ela é muito boa. Quando a gente vai medir, não falta informação, falta mudar a atitude. Isso é muito difícil.
verdade, eu sou até meio descrente do ser humano quanto à mudança de hábito e atitude. Eu acho que as intervenções médicas talvez sejam mais efetivas. A gente vai discutir isso no decorrer da nossa discussão dialogada. Então é isso que eu queria levantar para vocês. Dito isso, o que aconteceu? Caiu bastante. Lembra que era 52% o número de mortes causadas por doenças infecciosas do século passado, há 100 anos, 120 anos atrás. Agora caiu pela metade, mas ainda é 26%. E a imensa maioria delas são doenças que a gente consegue prevenir, que a gente consegue evitar. Como? Fazendo exatamente isso que a gente acabou de discutir. Discutindo sobre qual é a importância da gente olhar com mais cuidado, não é fechar a fronteira, não é criar um muro na fronteira. Eu não contei um pouco do meu passado também, mas acho que é importante agora eu voltar. Eu, quando eu me formei, depois que eu fiz o doutorado, eu trabalhei 1 ano com os Médicos Sem Fronteiras. Eu tive na importância. Parte importante da minha formação foi com medicina humanitária, ou medicina em organização não governamental. Depois disso, passou algum tempo, eu fui trabalhar, voltei para cá, mas não contratava com ninguém, como docente, fui trabalhar na Rocha com gerente médico, do outro lado. Trabalhei externo e gravata durante 1 ano, vendendo medicação. Trabalhei com executivo, nem era médico, eu não considerava médico naquela função. E mais recentemente, depois que eu fui contratado como docente, eu costumo pelo menos uma vez ao ano visitar, fazer trabalho médico humanitário. Eu faço parte de uma ONG que presta serviço humanitário. Eu fui na fronteira do Brasil com a Venezuela, ver os fluxos migratórios, atender os refugiados venezuelanos. E se você quer aumentar o problema, é você fechar a porta. Porque aí eles vão entrar por faltas alternativas em que você não tem controle nenhum. E além, obviamente, de fechar a porta, construir um muro, você é um ato desumano, obviamente, eles vão passar de uma forma, e aí é pior, porque você não tem controle. Então depois eu conto para você ter essa experiência que a gente fez lá de uma operação acolhida, que é junto com o Exército Brasileiro, no sentido de receber esses fluxos migratórios de forma mais humana e de forma mais inteligente, tanto para a questão sanitária do país, quanto para a questão econômica e tudo mais. Então ainda a carga global de doenças é muito importante. Nem só para vocês terem uma ideia de como isso mudou em relação a posições. Né? Então as diarreias como um todo, que era a 3ª causa de morte, caiu para a 5ª, o HIV AIDS, né? Isso aqui em comparação com os anos 90, né? O HIV AIDS subiu, ou seja, a gente teve uma mudança um pouco benéfica em relação à diminuição de doenças infecciosas, aquelas antigas, como por exemplo, pneumonia, influenza, diarreia, mas surgiram coisas novas, principalmente o HIV AIDS. E essas coisas novas, né, é que a gente tem que olhar com cuidado para que no futuro não se repita. Existe uma mudança, uma tendência de mudança epidemiológica, então, entre a mortalidade, principalmente causada por doenças infecciosas, passando para doenças não comunicáveis, não transmissíveis, doenças cardiovasculares, câncer e tudo mais. Mas, de vez em outra, acontece a emergência de novas doenças ou a reemergência de doenças antigas. Sarampo era uma doença que o Brasil recebeu o certificado de erradicação. Não tinha caso de sarampo no Brasil há 5, 6 anos. O certificado de erradicação foi ganho em 2016. Não conseguiram ficar com ele 2 anos. Eu queria a taça do mundo, mas de 1970. Roubaram da gente. Por quê? Porque a gente não tomou cuidado. A gente não fez a lição de casa. A colega aqui já disse o que aconteceu. Não foi só o fluxo migratório. Não dá para colocar a culpa nos venezuelanos, nos nigerianos, nos haitianos. Tudo bem, eles não receberam vacina lá. Mas se a gente tivesse feito o trabalho de casa aqui, se tivesse uma cobertura vacinal acima de 95%, o vírus não ia circular. Simples assim. Então a gente precisa sempre estar atento à emergência e reemergência de doenças. Infelizmente o Brasil tem muitas. O Brasil colocou muitas doenças endêmicas que a gente não consegue manejar. O Brasil, por exemplo, é o 2º país do mundo em número de casos de hanseníase. Só perde para a Índia. Claro, todo ano, pelo menos 60.000 novos casos de hanseníase são diagnosticados no Brasil. Isso é uma situação que é completamente controlada com um bom sistema de vigilância sanitária.
Tem também uma questão de distribuição inadequada dessas doenças infecciosas. Se a gente olhar o mundo como um todo, e essa é o último reporte da Organização Mundial de Saúde, nós temos somente 2 doenças infecciosas aqui, 3 doenças infecciosas na top 10. Pneumonias, infecções respiratórias baixas, diarreia e tuberculose. Isso o mundo como um todo, né? Nós estamos aí vivendo com 7, 8 bilhões de pessoas. Mas, quando a gente começa a dividir essas pessoas por renda, você vê os ricos, os muito ricos, só tem pneumonia ou influenza que é as top 10. Os mais ou menos ricos, Brasil aqui incluído, infecções respiratórias, tuberculose e diarreia. É bom, você já imagina o que vai acontecer, né? Países mais ou menos ricos para pobres. Pneumonia, influenza, diarreia, HIV, AIDS, malária e tuberculose. Vamos ver os muito pobres? Então, muito pobres era esse. Tá? Vocês veem que aqui, para eles ainda, a carga global de doenças infecciosas é desproporcional quando comparado com o mundo, principalmente quando comparado com os países mais ricos, muito parecido com aquele cenário de 100 anos atrás, né, que mostrei para vocês na publicação do menino. Então, existe uma carga desproporcional de doenças infecciosas relacionada a, não digo nem riqueza, a distribuição dessa riqueza no país. A gente tem dificuldade muito ricos, mas uma distribuição muito ruim. O Brasil é um dos países que mais tem desigualdade, a África do Sul e por aí vai. E aqui tem um outro gráfico da Organização Mundial de Saúde que mostra mais ou menos isso, a renda per capita versus a carga global de doenças infecciosas. O Brasil também para trás, aqui, enquanto países mais ricos vão indo para lá, ou seja, existe uma relação direta entre a renda per capita e infecções. Observando o Brasil propriamente dito, esse é um gráfico só nosso, olha o impacto que isso causa, tanto em termos de morbidade, de adoecimento, mas também com perda de capacidade produtiva. As pessoas não conseguem trabalhar porque estão doentes, principalmente causada por doenças de Chagas, leishmaniose, esquistossomose, cisticercose, filariose linfática, oncocercose, tracoma, dengue, raiva, infecções por helmintos, como o colega colocou, verminoses e hanseníase. Ou seja, o Brasil ainda sofre muito por conta dessas doenças. São doenças endêmicas, são doenças que a gente não conseguiu erradicar e que tem uma alta carga global de impacto. E esse é aquele gráfico que eu já mostrei mundial, mas relacionado especificamente ao Brasil, onde então com todas as causas de morte, então nós temos infecções respiratórias, como a principal, HIV/AIDS, influenza e diarreia, ainda no nosso top 10. Fora essas doenças endêmicas, só para mostrar para vocês, as novas doenças, as emergentes ou as reemergentes. Vai desde dengue, que não existia nessa década de 80, e que agora tivemos grandes epidemias em 2015 e 2016, passando por febre amarela, que recentemente agora, em 2016, 17 e 18, tivemos uma epidemia importante, cólera em alguns lugares, principalmente África, Peru, Bolívia, a tuberculose multiresistente e vários outros exemplos, ebola, que a Silvia colocou. E essas doenças, elas têm uma relação de transmissão global, principalmente por conta de alguns fatores que a gente vai discutir, mas hoje, se eu estou aqui conversando com vocês, daqui a 24 horas eu posso ter Xangai. É muito fácil. Essa mobilidade que nós temos hoje em dia não existia. Até a década de 60, 70, 80, não era assim. Hoje em dia, a possibilidade de você viajar muito rápido, os fluxos migratórios, toda a questão da globalização em termos econômicos traz um fluxo de pessoas muito grande que, obviamente, leva a uma possibilidade de intersecção entre populações infectadas e populações suscetíveis. Então, o que a gente discutiu, então, como está o cenário, né? O passado e o presente. Alguém quer fazer alguma colocação, quer colocar alguma experiência? Está muito complexo, está muito simples. Vamos lá, eu trouxe algumas teorias para que tudo isso acontece. Explicações teóricas. Depois a gente vai ver um caso prático, né? Nós vamos falar um pouquinho dos mecanismos envolvidos, que é essas bases teóricas, que são bem simples, eu vou citar para vocês, nós não queremos aprofundar,
queremos só problematizar. E depois nós vamos entrar no exemplo do HIV, para vocês verem como isso aconteceu na prática. Então, o que acontece em relação? Por que existe toda essa importância da infectologia e da global health? Porque existe uma dependência ecológica, que ela é bidirecional entre o agente infeccioso e o hospedeiro. Então, tudo tem a ver com a patogenicidade desses agentes infecciosos, ou seja, o grau de agressividade que ele vai ter, de possibilidade de infecção, de possibilidade de causar doença, versus a possibilidade do hospedeiro, que é o ser humano, no caso de nós, né, nos defendermos. Quanto o nosso sistema imune, ele inatamente, ou seja, o quanto a gente já tem dessa resposta ao nascer, o quanto a gente pode melhorar isso com vacinas e com outros tratamentos. Então, é uma dependência ecológica muito grande e que existe também um terceiro fator que incide sobre tudo isso, que são os fatores do micro e do macroambiente. A Silvia falou sobre a questão do aquecimento global, com maior índice de chuva em alguns locais, por exemplo, Bauru tem alta temperatura, o que favorece o Aedes aegypti, vez por outra chove muito, e aí junta com uma falta de mudança de hábito da população e cria um cenário perfeito para que o mosquito Aedes aegypti se prolifere, e isso transmite várias doenças, entre elas dengue, possivelmente febre amarela, chikungunya, assim, e tudo mais. Tá? Então essa relação entre micro-organismo, agente infeccioso, ser humano e meio ambiente, ela é muito complexa e às vezes muito tênue. Vocês já ouviram falar do efeito borboleta? Tem até um filme. Se você mata uma borboleta na China, alguma coisa vai acontecer com a Silvia aqui no Brasil por algum tempo. Tudo está ligado. E essas redes a gente não conhece perfeitamente. É por isso que previsão do tempo, meteorologia é uma coisa completamente quase que ao acaso, né? Vira e mexe, a previsão do tempo fala que não vai chover e você chega em casa molhado. Por quê? Tem muitos fatores externos que a gente não conhece completamente. Então, quais são algumas coisas que estão envolvidas nesse complexo esquema de relação hospedeiro, agente infeccioso e meio ambiente? Um deles é, tanto para nós, hospedeiros, quanto para os agentes infecciosos, a questão de evolução, Darwin. Então, nós, seres humanos, já fomos muito mais suscetíveis, ou seja, muito mais fracos para algumas doenças e morríamos muito mais no passado, com nossos bisavós, tataravós, por exemplo, em exposição para a influenza. Por que morreu 1/4 da população mundial na gripe espanhola, que foi a epidemia de H1N1 em 1918? Porque nunca, até aquele momento, um grande contingente de pessoas tinha sido exposto ao H1N1. E de repente isso aconteceu. Naquela época não existia vacina, todo mundo era suscetível, muita gente morreu. 1/4 da população dos estudos dizem. Hoje em dia é assim? Não, não é. Por quê? Os nossos antepassados passaram para a gente uma imunidade, que é inata, de melhor relação com o H1N1. Não com todas as cepas, a vacina inclui o H1N1, mas fato é que na grande epidemia mais recente de H1N1, em 2015, morriam muito poucas pessoas com 80 ou 90 anos, o que é um paradoxo, mas provavelmente porque elas já tinham sido expostas na epidemia de 1918. Então tudo tem pode estar influenciado, principalmente em relação ao ser humano, pode ser influenciado por essa evolução genética. Mas essa evolução genética pode ser ruim para o ser humano também. A depender de mutações ao acaso, a gente pode nascer, por exemplo, com uma imunossupressão genética inata, que vai fazer com que a gente adoeça mais por alguma doença. Ou essas mutações e resistências podem ser boas para o hospedeiro. No caso, principalmente de antibióticos, que vocês vão ter uma aula com o professor Andrew, que vai explicar como é que algumas mutações de bactérias podem, então, causar um fenômeno de resistência. Os antibióticos não funcionam mais. A penicilina que o meu xará desenvolveu lá em 1928, hoje em dia, serve para pouquíssimas infecções bacterianas por conta desses mecanismos de resistência que favorece, aí, no caso, o agente infeccioso. Temos novas espécies, né, que talvez nunca tinham sido colocadas em contato com o ser humano, e aí tem a ver com exploração, mudança climática do ecossistema, que a gente vai discutir daqui a pouco. Por exemplo, o que aconteceu
com a febre amarela. Por que teve essa epidemia de febre amarela no Brasil? A gente começou cada vez mais a invadir áreas silvestres, diminuir essas áreas silvestres, os macaquinhos não tinham mais onde morar, eles começaram a migrar e vieram pelos grandes corredores verdes que a gente tem aqui no estado de São Paulo, que são matas ciliares, chegaram até o Botucatu em 2009, lembra que teve o surto de febre amarela em 2009? E eles foram continuando indo e chegaram na Grande São Paulo agora em 2016, 2017 e 2018. Então, essa questão de novas espécies ou de reemergência de doenças antigas está tudo interrelacionado. Outro ponto importante é o aumento de fatores, vamos dizer assim, iatrogênicos ou médicos de imunossupressão. Hoje em dia, cada vez mais a gente usa terapias imunossupressoras para câncer. Então, o indivíduo tem, por exemplo, um câncer de pulmão, a gente usa drogas que vão agir contra o câncer de pulmão, mas é lógico que com efeito colateral também acabam tendo algum efeito sobre a imunidade desse paciente. Ou ainda, quimioterapia para câncer, ou ainda imunossupressão para o indivíduo poder ser transplantado, um transplante de rim ou um transplante de fígado, ou mesmo o próprio envelhecimento da população, que esse envelhecimento leva a uma imunossupressão, o que a gente conhece como imunossenescência. Conforme vai passando o tempo, o nosso sistema imune, assim como os ossos, assim como o cérebro, assim como vários outros órgãos, vai perdendo função. E essa perda de função nos leva a maior possibilidade de infecção. Tem a questão das migrações geográficas, os fluxos migratórios que a colega lembrou, mas também relacionado às viagens intercontinentais, entre países, os fluxos de pessoas, por conta até própria da economia, e obviamente, então, hoje em dia os vírus, bactérias, fungos, protozoários, parasitas e até mesmo os mosquitos conseguem viajar grandes distâncias em pouco tempo. Tem a questão das tendências comportamentais, que a gente discutiu um pouquinho, por como que a informação não se transforma em mudança de atitude. A gente vai falar um pouquinho sobre a revolução sexual. Tem a ver com o uso inadequado das tecnologias. Por que as bactérias ficaram resistentes aos antibióticos? Porque a gente usou de forma inadequada. Porque se nós utilizássemos os antibióticos de forma racional, como hoje a gente sabe, mas não faz, não haveria essa emergência de tantas bactérias resistentes aos antibióticos. Eu nem vou começar a falar sobre isso, porque eu tenho certeza que o Ângelo vai tocar nesse ponto com mais profundidade. Tem a ver com o aumento das exposições, a medicina do trabalho, por exemplo, a exploração de guano no Peru. Vocês sabem o que é guano? Guano é cocô de aves marítimas, então, gaivotas, pelicanos, todos aqueles bichos que vivem no mar, eles vêm para a terra para poder dormir, para poder fazer ovos, eles fazem suas fezes. Essas fezes, todas as fezes de aves ou de morcegos, eles secam com pouca água, então o jeito de fazer isso é jogar nitrito. Então, esses animais eles têm as fezes muito concentradas com pouca água, para eles poderem voar, senão ficam pesados. E esse material de fezes com muito nitrito é ótimo para fazer fertilizante. E aí eu pego uma massa imensa de pessoas para, com pás, com material manual, pegar esse guano para levar para a indústria de fertilizante. Esquecendo que esse material rico em nitrito é altamente interessante para fungos, como histoplasma, como criptococo. E aí uma grande parte dos meus funcionários vão ter doenças fúngicas invasivas. Então essas questões de aumento de exposição, quer seja pelo trabalho ou por aglomerados, se a gente for naquelas prisões não digo, mas naqueles campos de refugiados, campo de refugiado em qualquer lugar do mundo é um lugar rico em doenças infecciosas por esses aglomerados. Tuberculose, influenza e outras, principalmente doenças de transmissão respiratória. Tá? Tem a questão das mudanças climáticas e de ecossistemas. Eu falei um pouquinho da migração dos animais, dando o exemplo dos macacos, mas tem outros exemplos. A gente vai ter uma aula, né, Silvio, sobre a importância do aquecimento global, então eu não vou também falar muito sobre isso. Tem questões relacionadas que, infelizmente, são muito presentes no mundo como um todo, como pobreza, desnutrição e guerra, principalmente na África, no Oriente Médio.
isso influencia demais, e existe uma falta de políticas públicas, tanto do ponto de vista de políticas públicas regionais, nacionais ou globais, em relação a pensar toda essa questão globalizada, e esse é o motivo que a gente está discutindo com vocês, formar médicos que entendam que isso tudo está relacionado, e a questão de distribuição de renda não tem muito a ver com a gente como profissional, mas tem tudo a ver com a gente quando a gente for atuar, principalmente na ponta. Tá? Então esses são os principais mecanismos envolvidos em todo esse desequilíbrio. Esse gráfico esquematiza tudo isso, né, em relação aos agentes infecciosos, em relação ao hospedeiro e em relação ao meio ambiente. Essa é uma publicação, a Silvia falou que vai dar material para vocês estudarem. Esse é um artigo da PLOS de 2013, que eu acho que é super interessante fazer parte do material básico. E aí eu fiz o esquema na minha cabeça, figura minha, para tentar ilustrar isso para vocês, né? Porque a gente discutiu, não tinha como fazer aquilo diferente, tinha que listar todos. Mas aqui está mais ou menos como funciona, né? Então aqui nós temos a saúde global, nós temos questões relacionadas à evolução genética, e evolução nem sempre é uma coisa boa, pode ser ruim. Uma mutação ela pode ser boa ou pode ser ruim. Mas eu vou dar um exemplo da cura do HIV. Como é que é uma mutação ruim, do ponto de vista imunológico, em geral, pode ser muito boa em relação a uma doença específica quanto o HIV. Então, a evolução genética, tanto do hospedeiro, nós seres humanos, como dos agentes infecciosos, está relacionada com economia e desenvolvimento, pobreza, fluxos migratórios, migração de animais, enchentes, com o meio ambiente, clima, com mobilização e comportamento. Então, tudo isso está interligado. É óbvio que essas condições são muito complexas, fogem até muitas vezes da ciência que a gente chama de medicina, tem a ver com economia, tem a ver com sociologia, tem a ver com um monte de outras coisas, mas a gente tem que estar, pelo menos, antenado e saber que tudo isso existe. E é importante na consulta individual. Outro dia, por exemplo, eu estava no meu consultório, quando eu recebo lá um paciente vindo de Londres, com uma úlcera na perna. Vamos lá, caso clínico. Bom, eu estava no meu consultório particular, bonito, toda enfeitada e tal. A consulta custa R$390, chega lá um paciente da Inglaterra. Ele está há 3 meses, começou uma úlcera aqui na região tibial, úlcera como se fosse uma ferida. E ele tinha ido em 5 hospitais de Londres. E essa ferida só aumentava. É uma ferida que começou com uma pequena ulceração, e essa ulceração foi crescendo. A borda, quem é de Londres tem que ficar quieto, não pode dizer o que é. A borda era elevada e avermelhada, e o fundo meio que branco purulento. Ele foi em 5 médicos, às vezes mesmo que está lá em Londres, trataram ele como um pioderma gangrenoso, uma doença causada por bactéria. Usou 3, 4 antibióticos, não funcionou. E aí ele voltou, a família dele é aqui da região, de Avaré, ele é um jovem estudante de economia, está numa universidade super conceituada lá de Londres, obviamente difícil, e ele voltou para saber o que era. E não fizeram o diagnóstico dele em Londres. Sabe por quê? Porque talvez em Londres alguém faltou perguntar, mas que porcaria de doença tem na região que ele veio? Ele morava aqui em Avaré, foi fazer faculdade lá. Na Páscoa ele veio visitar os familiares, por 1 ou 2 semanas, e voltou para lá. Que doença era, não sabe? Super simples, não é um grande desafio. Mas faltou para os colegas de lá esse raciocínio de isolar o resto. Estou dando um exemplo muito básico. Geralmente não é tão simples assim. E aí, por que isso é tão importante de a gente fazer esse raciocínio? A Silvia deve ter vários exemplos disso também. Dá um exemplo na prática clínica, se você lembra. Quando eu fui fazer meu Web+, em Berlim, tinha bicho no pé. O pessoal lá para a barbaria, eles não sabiam o que era, né? Era bicho do pé. Muito preto, nossa, canenas, necroses, não sei o quê. Mas tem uma agulha? Tem. Abriu, são um
Pronto, curou. O pessoal ficou meio espantado. Mas tem mesmo, assim, atraso para diagnóstico de malária, febre de repetição, então fica internado eternidades, porque tem febre a esclarecer, né? E você não consegue achar o foco infeccioso, porque você faz uma cultura de urina, de tórax, do hemograma, nada te sugere, e fica fazendo febres. E aí você faz bacteremia, você faz a hemocultura e não acha nada. E aí? O que faltou? Faltou contextualizar. Aqui você pode colocar o seu paciente. Então é um exercício tanto para a gente agir como médico, mas também como agir do ponto de vista de ciência. A gente tem que contextualizar tudo isso, tentar entender tudo que está acontecendo, tudo está muito relacionado. Parece muito teórico, mas na prática tem tudo a ver. Eu vou mostrar o exemplo então do HIV/AIDS, de como tudo aconteceu, e para mim ele é um exemplo mais eloquente de vários. Ebola, influenza, Zika, é um bom exemplo também, mas o HIV eu acho que é o mais eloquente, principalmente mais recente, de como a Global Health está completamente interligada. Vamos começar em Los Angeles. Los Angeles, cidade da Califórnia, cidade ensolarada, muito legal, indústria cinematográfica, indústria musical. E esse colega aqui é o Marcos Gautier, ele é um infectologista, trabalha em Los Angeles, e em 1981 ele publicou esse artigo na conceituadíssima Morbid Mortality Weekly Report, que é uma revista do Center for Disease Control, que é o órgão de vigilância epidemiológica norte-americano, é a agência mais importante de vigilância epidemiológica do mundo. Ele publicou isso em junho de 1981. Pneumocistose, pneumonia pelo pneumociste, é um fungo. 5 casos. Então ele conta aqui que era novembro de 1980 quando ele viu o primeiro paciente com pneumonia pelo pneumociste. Esse pneumociste é um fungo extremamente pouco patogênico. Ele era descrito somente em poloneses, crianças polonesas que estavam fugindo do Hitler e se escondiam naqueles bunkers embaixo dos prédios em Varsóvia e em outras cidades polonesas e ficavam lá meses comendo única e exclusivamente batata ou outro vegetal que se conseguisse guardar. Eles estavam lá escondidos, senão iam ser mortos. Isso causa uma desnutrição proteica grave e leva a uma supressão celular. Então era uma descrição, né, que esse fungo que não causava doença em ninguém estava relacionado à pneumonia em pacientes imunocomprometidos, principalmente por desnutrição proteica. Okay? E aí, de repente, ele começou a ver 2, depois viu mais 2, e no final de 5 meses ele tinha visto 5. Tá? Está prescrito e ele sabia que era uma doença e só acontecia em imunossupressão grave. Mas esses 5 pacientes eram jovens, com boa saúde até então, e eles eram homens que faziam sexo com homens. Eles morreram. Tá? Ele publicou esse artigo. Qual que era o cenário na época? 1981. Vocês nasceram depois disso, a maioria deles, de 81. Mas 81, na minha opinião pessoal, essa é a minha visão pessoal, foi um ano em que a gente estava vendo morrer uma época de muita liberdade, de muita força de expressão, de cultura, de pessoal, e estava entrando num outro momento cultural mundial, né? Eu coloquei esse filme, para mim, emblemático. Esse aqui é o Rocky Balboa, o Sylvester Stallone, contra um cara russo. Então tinha aquela coisa da Guerra Fria, né? Tinha toda uma questão dos Estados Unidos dominarem o mundo versus a ex-União Soviética, muita coisa cultural. O Bill estava começando a inventar lá a Microsoft, o Bob Marley tinha acabado de morrer, o Lula tinha sido preso. Era uma situação em que toda uma época de muita liberdade estava acabando e estava começando um outro tipo de pensamento mais austero e tal. Tá? Então esse era o cenário, mais ou menos, que eu tentei colocar algumas figuras. Isso vai ter interpretação de cada um, não quero aqui
colocar a minha visão política. Mas era mais ou menos isso que estava acontecendo. Tinha tido muita liberdade, de repente, eu vou explicar o que isso tem a ver com medicina, e algumas outras, um outro grupo estava tentando frear um pouco essa liberdade anterior. O que tinha por trás de muito importante? Primeiro, a pílula anticoncepcional. Ela surgiu na década de 60 como uma importante ferramenta para dar uma liberdade para a mulher, principalmente, de ter uma vida sexual mais ativa, porque antes disso, né, você é um pouquinho mais experiente que eu, não sei se você quer falar sobre isso, um pouco mais experiente que eu. Vocês estão chamando mais velha? Não, mais experiente. É muito complicado para a mulher exercer a sua... Eu não sou homem, heterossexual, não sei falar muito bem sobre isso pessoalmente, mas eu imagino que fosse muito difícil da mulher exercer sua sexualidade na plenitude, porque os homens nunca usavam camisinha, não tivesse dentinho, camisinha, assim, do jeito que a gente conhece hoje, que não tinha tido problema HIV ainda. Não era mais ou menos isso, Silvio? Além, na verdade, do risco, claro, né, tinha se hoje ainda tem preconceitos, né, sociais, tá, de diferentes pontos de vista para homem e mulher, principalmente nos países latinos, você vê isso muito mais, né, exacerbado do que talvez na Europa. Claro, né, este fator, né, deprimia muito, deixava a mulher muito com medo, claro. Né? E era impensável, né? Porque hoje também, nossa, a produção independente hoje é normal, né? Há 20 anos atrás era um fim de vida sua, inclusive de todas as ascensões que você tinha a nível de trabalhar, fazer alguma carreira ou né? Fazer uma universidade, alguma coisa. Né? Então, isso trouxe, principalmente para a mulher, mas também para o homem, lógico, né? Uma liberdade de exercer sua sexualidade na plenitude. E lembrar que nessa época, eu estou falando do final da década de 60, começo da década de 70, não tinha nenhuma doença infecciosa altamente perigosa. A sífilis tinha sido bem controlada através do uso da penicilina benzatina, e isso não era uma grande preocupação. Todas as doenças sexualmente transmissíveis eram tratadas. Então, na pior das hipóteses, você ia tratar uma infecção sexualmente transmissível. Alguns até usavam isso como expressão da sua sexualidade. Né? Os homens falavam, porque eu peguei cancro, né? Quer dizer que transaram. Né? E aí veio um movimento muito forte, um movimento hippie, um movimento de liberdade. Eu coloquei aqui o Yoko Ono com a John Lennon, uma coisa das mulheres queimarem o sutiã, começou ali um movimento feminista, de dar maior reconhecimento e igualdade das mulheres na sociedade, mas também uma onda que misturava homens e mulheres em relação a ter o amor mais livre. Né? Foi uma grande barreira que se quebrou o anticoncepcional. Isso mudou realmente, foi uma grande mudança entre a década de 50, 60 e 70. Tem também uma outra revolução que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, que eu, na minha opinião, mera, humilde opinião de heterossexual, está acontecendo agora aqui no Brasil e nos países latinos, que foi a Revolução Gay. Principalmente do lado leste americano, lá para oeste, lá para a Califórnia, houve uma liberdade de expressão de orientação sexual muito maior. Esse cara aqui, acho que vocês que conhecem, o Harvard Milk, é um prefeito que assumiu a prefeitura de São Francisco, lá na Califórnia, acho que foi 72, 73, tem um filme fantástico, chama Milk, que é justamente isso, ele começou a lutar por mais liberdade, tal, inclusive foi assassinado na porta. Se vocês forem visitar em São Francisco, não deixe de visitar o Municipal Hall, que é onde ele foi assassinado, tem um memorial muito bonito. Então, os homens que fazem sexo com homens, as mulheres que fazem sexo com mulheres, começaram a experimentar mais liberdade na sua orientação sexual, liberdade de aceitação, liberdade de circular na rua, casamento e por aí vai. É o que eu, pessoalmente, e alguns colegas chamam de revolução gay. Tudo isso que aconteceu, fantástico. São avanços sociais. Né? A gente tem que olhar com isso pelo lado social e fazer as interpretações também biomédicas que vem disso. E daí o que aconteceu? Dentro daquilo que o Baudelaire estava contando, né? Dentro desse contexto que foi da pílula e a revolução gay fez uma parênteses, o que começou a acontecer? Muitos jovens homossexuais, ou homens que faziam sexo
homens começaram a morrer. Eu coloquei aqui 3 exemplos que foram ícones da minha geração, mas que vocês conheceram depois, que é o Fred Mercury, o Cazuza e o Renato Russo, que todos eles tinham essa coisa em comum. De homem que faz sexo com homem, e não eram só eles. Usuário de droga, profissional do sexo, paciente que recebeu transfusão. Isso causou um efeito colateral muito ruim, que foi estigmatizar. Na época, o pessoal falava que era grupo de risco. Talvez naquela época isso não fizesse sentido em relação à medicina, porque realmente era muito difícil, na década de 80, encontrar alguém infectado pelo HIV que não fosse dessas 4 categorias. Mas, obviamente, né, isso foi usado de forma ruim para muitas pessoas colocarem uma série de situações, falar coisas como o câncer gay, a doença do viado e por aí vai. Então isso caiu de forma estigmatizante para grande parte da população. E o que foi acontecendo mais para frente foi que em 1983 foi isolado o agente causador dessa síndrome, que até a 83 o que era? Uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. O que era a síndrome? Era a síndrome da imunodeficiência adquirida. Era um paciente que ele começava a perder peso, ter diarreia e começava a ter infecção oportunista. Então ele se enquadrava na síndrome da imunodeficiência adquirida. Só em 83, isso foi grande de pacientes que tinham morrido, se isolou um retrovírus, que foi denominado vírus da imunodeficiência adquirida, ou seja, HIV. E a partir disso foi reconhecido, na verdade, que houve uma pandemia, que é onde eu quero chegar. Vou mostrar para vocês como aconteceu essa pandemia. E é por isso que tem tudo a ver com o Global Health. Então vamos lá. Quando a gente começa a pensar, pô, mas da onde que veio esse retrovírus? De onde ele surgiu? Hoje em dia nós temos uma ciência que é chamada de genética molecular. Então, se eu tenho aqui um paciente com HIV, eu pego o vírus dele e vou analisando quantas mutações isso tem como fazer e ele teve que fazer para chegar no que ele é hoje. E vou comparando com os anteriores. Aí tem várias coisas muito legais na ciência, né? Você vai, por exemplo, em cemitérios, os parentes da Silke, lá na Finlândia, lá na Noruega, os países frios. A Islândia, terra muito fria. Imagina um cemitério naquele lugar. Praticamente é um laboratório, porque o corpo fica muito mais conservado. E você vai estudando nessas pessoas o que eles tinham de doenças infecciosas que hoje a gente consegue codificar. E isso, inclusive, em países tropicais, dá para fazer. Então, eles foram analisando tudo isso e chegaram à conclusão que a epidemia atual surgiu na República Democrática do Congo. Eu vou mostrar no mapa onde fica. É um país que fica na costa oriental, do lado nosso aqui, quer dizer, na costa ocidental, do lado oeste, bem no meio ali da África, e provavelmente esse vírus HIV que deu origem a toda a epidemia que a gente tem, ele começou a se replicar nesse local em 1954. E aí foram atrás, na República Democrática do Congo, tem um livro que fala sobre toda essa investigação, chama The River, porque a República Democrática do Congo tem a ver com o Rio Congo, cuja foz do Rio Congo no Oceano Atlântico é a capital do Congo, que eu vou mostrar para vocês. Então, a epidemia começou na capital da República Democrática do Congo em 1954, só que não foi reconhecida. Por quê? Imagine em 1954, começou a morrer um monte de homossexual negro no Congo. Quem se importou com essas pessoas? Morria gente na rua. Ninguém sabia se era malária, tuberculose, o que era. Então não foi reconhecida. O que precisou acontecer? Precisou chegar nos Estados Unidos, onde eles têm um sistema de reconhecimento epidemiológico, para que isso fosse detectado. Na verdade, eu vou mostrar um mapa para vocês, não veio direto da República Democrática do Congo para os Estados Unidos. Passou por outros lugares, passou por vários outros lugares, e nunca tinha sido reconhecido. Então, o isolamento, a
descrição da síndrome da imunodeficiência adquirida passa por uma capacidade tecnológica de reconhecimento de uma doença nova. Esse é um ponto. Então, quando se começa a pegar aquela cepa, lá pelos idos de 54 a 59, e fazer estudos filogenéticos para assim entender da onde esse vírus surgiu, a gente chega no marco zero. O que é o marco zero? Entre 1884 a 1924. Em algum momento, nesse período de tempo, o vírus HIV infectou o primeiro ser humano. Ele se tornou uma epidemia que não foi reconhecida em 54 a 59, aqui em Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo. Mas o ancestral dele, o primeiro vírus que infectou um ser humano, foi no final do século XIX e começo do século XX. Aqui é o elo perdido. De onde que ele veio? Vocês sabem? Como é que o primeiro ser humano se infectou? Porque aí depois disso é fácil. Ele começou a circular em pequena quantidade. O vírus HIV, vocês sabem, ele é transmitido pelo sexo desprotegido, sem uso de preservativo, pelo aleitamento, por transfusão de sangue e por transmissão vertical, da mãe para o filho. Então isso começou a circular, só que era na África, um país que é composto por basicamente países pobres, ou por uma época que não tinha tecnologia, ninguém percebeu. Tá? Mas como ele infectou o primeiro humano? Alguém sabe? Não tem a ver com morcego? Morcego? Antes de chegar lá, aqui tem os fluxos migratórios que o vírus fez. Depois daquela epidemia em Kinshasa, em 54 e 59, o vírus pegou vários caminhos. O principal, que é o mais famoso e mais pesado também, foi o seguinte, e aí começa o Global Health. Tá? A República Democrática do Congo foi colonizada por franceses. Muito bem, então eles são um país que uma grande parte fala francês. Teve uma época que outro país, nada a ver com o Congo, Haiti, mas que teve grande influência de migração de escravos de toda a África, não só do Congo, por conta da indústria de cana-de-açúcar. Então tinha muito negro vivendo no Haiti, isso na África nos idos no final da década de 50, começo da década de 60, anos 70. Haiti foi colonizado por quem? De repente o Haiti começou a crescer por conta, olha como a coisa vai indo, por conta do isolamento de Cuba. De repente, chegou um cara em Cuba, que era Fidel, junto com Che Guevara, fez a revolução, não fez? Jogou os Estados Unidos para fora de Cuba. O que aconteceu? Os Estados Unidos ficaram sem o playground deles. Eles não tinham nada que Cuba, não sei se vocês já foram para Cuba, já foi, é um país lindo, fantástico. Só que você vê lá carros antigos americanos, lindos, de carros de luxo, hotéis magníficos, um pedaço, tudo bem. Cuba era o quintal, era a praia, era como se fosse o nosso Guarujá, pro bem e pro mal, né? Tinha parte de praia, mas tinha prostituição, droga e tudo mais que faz um destino turístico. Fechou Cuba. Para onde que os americanos começaram a ir? Começaram a ir para Porto Rico e para o Haiti. Então aqui começou a crescer, porque é muito perto dos Estados Unidos e é no Caribe. Ok? De repente eles precisaram contratar gente para atender os americanos, para trabalhar, porque não tinha gente, não tinha expertise. Quem que eles chamaram? O pessoal que morava no Congo, porque eles também falavam francês, era fácil de se entender com os haitianos. Então houve um grande fluxo migratório, principalmente de pessoas mais escolarizadas, esclarecidas, que era composto também de muitas pessoas que eram homens que faziam sexo com homens. E essas pessoas migraram, então, do Congo para o Haiti, que é essa migração que aconteceu por volta de 1966. E como eu já falei de Cuba, Haiti, infelizmente, também virou, por bem e por mal, um playground, virou um destino de turismo sexual. Principalmente de turismo sexual gay americano. Então, o pessoal da Califórnia, que era aquele pessoal mais liberal, que a gente discutiu, viajava, enfrentava um voo de São Francisco ou de Los Angeles para o Haiti para fazer turismo. Alguns deles, infelizmente, turismo sexual, coisa que não existe até hoje, né? Porque vocês sabem qual é o maior destino sexual no mundo? Turismo sexual. Inclusive,
tem um filme que eu acho super politicamente incorreto. O primeiro foi ótimo, então você ter perguntado, mas o segundo é horrível, que fala justamente disso, né? E lá é o turismo sexual gay, porque as tailandesas, as mulheres trans tailandesas, são muito famosas por serem muito bonitas. E infelizmente a população de mulheres trans, vou dar só um exemplo no Brasil, isso não é preconceito, eu acho que vocês estão me entendendo, não é estigmatizar. Mas 60% das mulheres trans do Brasil são trabalhadoras do sexo. Até porque elas não conseguem trabalho em outro lugar, e não conseguem educação e tudo mais. Mas vocês estão entendendo que uma coisa está ligada à outra? Então, muitos americanos, principalmente homens que fazem sexo homem que viviam na Califórnia, vieram para a gente se contaminaram. E aí eles foram adoecer um pouco mais tarde, porque a história natural do HIV demora de 6 a 8 anos. Então, se você se infecta com HIV hoje, vai demorar 6 a 8 anos para você começar a ter os sintomas e diminuir sua pressão. Então, isso para mim, porque eu sou apaixonado pelo tema HIV, é o exemplo mais bonito de como a Global Health influencia toda a questão. Influenciar não, né? Como a gente tem que saber a importância de ligar uma coisa a outra. Para a gente conseguir não só fazer o diagnóstico do seu paciente, que a gente citou um casinho aqui, um ou outro, mas também de entender todo esse processo como um todo. Tá? E aí, então, né, tem essa linha do tempo, que depois vocês podem ver com muito cuidado. Da onde que veio o HIV? Veio daqui, ó. Isso aqui é um caçador de macaco. Na África, até hoje. E a gente não tem que estigmatizar ou achar esquisito, né? Se a gente for para a Coreia do Sul, eles comem cachorro. Se um indiano vem para cá, eles vão ficar chateados com a gente porque a gente come vaca. E eles comem macaco. Índio do Brasil também come macaco. E principalmente cérebro, porque é um material que tem uma composição proteica muito importante. Depois eu vou mostrar melhor sobre como funciona essa questão do macaco, mas lá entre 1884 e 1924, em algum momento, um vírus que circula até hoje nos macacos, chamado Simian Immunodeficiency Virus, que causa uma síndrome super parecida dos macacos, causa AIDS em primatas não humanos. Esse vírus se adaptou ao ser humano, porque a gente é homólogo, em termos de genética, muito parecido, muito homólogo ao macaco. A gente tem 98%, 99% de homologia genética com o chimpanzé, por exemplo. Acho que o chimpanzé é o que a gente é mais próximo, mais que o gorila. Então, para o SV, que infectava o macaco, uma pequena mutação já se adaptou para o ser humano. Então, houve esse pulo genético de um hospedeiro para outro, de raça, de espécies diferentes. E aí, ele foi se diferenciando e se tornou o que a gente conhece hoje como o HIV-1, que é o maior responsável pelos casos de infecção pelo HIV no mundo. Tem o HIV-2. Eu vou mostrar que é super interessante isso. Então, o que aconteceu? Lá pelos idos do começo do século XIX, exposição dos seres humanos ao SIV por conta de contato na hora da caça. Eu vou mostrar como isso aconteceu. Aí houve uma seleção adaptativa dos subtipos de HIV à espécie humana, um monte de casos de surtos de HIV na história que a gente nunca ficou sabendo, porque não foram identificados. E aí aconteceu a introdução do HIV no Haiti, chegou nos Estados Unidos e virou uma pandemia. Virou uma pandemia pelos motivos que a gente discutiu, de como hoje em dia a gente consegue se deslocar rapidamente por todos os lugares do mundo, pela falta de conscientização e mudança de hábito das pessoas em usar o preservativo e tudo mais. Tá? Então aqui tem o SIV, vocês podem ver o SIV aqui, ele é, do ponto de vista filogenético, quase irmão gêmeo do HIV, e tem ainda o HIV-2, que surgiu, depois a gente foi procurar nos macaquinhos onde ele surgiu, daqui a pouco eu vou mostrar, numa região da África completamente diferente do que o Congo. Tá? Então, esse é como funcionou o pulo genético do macaco ser humano, a exposição, infecção e a adaptação. E isso aconteceu através principalmente do chimpanzé e também de um outro macaquinho chamado Mongabê. E o HIV-2 surgiu de uma região completamente diferente. Aqui é a origem do HIV-1, a foz do Rio Congo. E aqui é a região de surgimento do HIV-2. Ou seja, o HIV-2 surgiu do SIV
Então, em 2 momentos diferentes, houve um pulo genético do macaquinho para o ser humano. E aqui, essas figuras mostram claramente, a gente não tem que estigmatizar, nem achar ruim, nem achar horrível, faz parte da cultura de vários povos africanos comer macaco, que é a fonte proteica que eles têm. Aqui no Nordeste, eu fui fazer trabalho militar uma vez no Piauí, eles comem tatu. Então, faz parte, né, do que eles podem comer. Então, através, olha, até do consumo direto, imagina a quantidade de sangue de macaco que essa criança não está sendo exposta. Olha como eles manipulam a carne do macaco completamente sem luvas, em feiras, em ambientes bem populares. Aqui tem, isso aqui é um açougue, né, ao ar livre, em Kinshasa. Isso é uma publicação bastante recente, agora, dos anos 2000. Então, tudo isso levou a que, em algum momento, o SV, que circulava nos sangues dos macaquinhos, entrasse em contato com os seres humanos, esse vírus se adaptasse e causasse todos os problemas que vocês viram. Então, aí voltando para o nosso colega Gottlieb, né, ele contando o início, foi ele que reconheceu os 5 primeiros casos, e por isso que ele tem um mérito fantástico. E aí, o que aconteceu? Durante toda a década de 90, começou a morrer um monte de gente. O pico foi em 2005. Naquele ano, morreram 2,5 milhões de pessoas pela HIV. Se a gente contar desde o começo da epidemia até agora, 80 milhões de pessoas no mundo já se infectaram. Metade disso morreu, cerca de 40 milhões. Nós temos hoje vivendo com HIV cerca de 36 a 37 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, entre 900 mil a 1 milhão de pessoas. 0,5 a 0,6% da nossa população é infectada pelo HIV. A cada 1.000 pacientes, 5 ou 6. Mas a gente vai discutir quem são. Tá? Ou seja, uma problema de saúde pública, como a Silvia mostrou, ressaltada pelo tópico da Organização Mundial de Saúde, um problema muito importante. E ele contando que a coisa estava desenfreada, todo mundo estava morrendo, isso aqui é um sarcoma de Kaposi, uma doença clássica. E aí, em 1996, surgiu o primeiro tratamento efetivo, que vocês conhecem popularmente como coquetel, que é uma associação de medicação. Hoje em dia não é tudo isso, é um comprimido só, no máximo 2 por dia. As pessoas não morrem mais de AIDS. Hoje em dia, quando eu dou o diagnóstico de HIV para o paciente, eu falo, olha, se você tomar essa medicação, 1 comprimido por dia, ou no máximo 2 comprimidos, uma vez por dia, talvez de manhã cedo toma 2 comprimidinhos, você vai ter a mesma expectativa de vida que qualquer pessoa sem HIV. Então, vendo isso para o meu paciente, para garantir que ele tome a medicação, porque para funcionar, obviamente, eu preciso que ele tome. Mudou completamente, tem aí todas as etapas do ciclo replicativo, as drogas agem inibindo vários ciclos, tem aí todas as drogas, são mais de 20, e hoje em dia eu consigo zerar o vírus no sangue desses pacientes. Com isso, eu já falei para vocês, a expectativa de vida normaliza e muito mais além. Quem tem carga viral detectada, quem o tratamento faz efeito, e é só tomar que faz efeito, quem tem adesão funciona, a pessoa não transmite. Olha que maluco hoje. Para um paciente que chega com HIV, eu falo, você tem a mesma expectativa de vida que uma pessoa sem HIV se você usar um remédio. Segundo, em ficando indetectável, você pode transar sem camisinha, você não vai transmitir, você pode ter filho. Não tem problema nenhum, não transmite. Vocês sabiam disso? A maioria ainda não sabe. Então, houve novamente o quê? Lembra que eu já mostrei mais ou menos isso no passado? Lembra do Alexandre Fleming? Nós revolucionamos de novo. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a medicina e as doenças vão e vêm. De repente a gente achou que ia acabar com o problema, de repente a gente achou que tudo estava solucionado, veio uma epidemia de uma doença nova que a gente não conhecia, que matou 40 milhões de pessoas até agora. Resolvemos? Praticamente, se a gente tivesse conseguido dar remédio para todo mundo, a gente ia resolver. Eu brinco que é o super inefetável. O problema é que, infelizmente, muitos países pobres não conseguem fazer esse tratamento para todo mundo que é infectado. Mesmo no Brasil, que tem um problema nesse ponto excelente em termos de fornecer medicação e fazer os experimentos dos pacientes, nós temos ainda cerca de 200 a 300 mil pessoas sem diagnóstico. Por que não tem diagnóstico? Porque não se faz o teste. Muitas vezes o indivíduo vai no médico, qualquer outro problema não é testado
E aí você não fica sabendo e a pessoa consegue continuar transmitindo, o que é péssimo não só para o indivíduo, mas também para a população, porque se eu trato todo mundo, eu não transmito mais. Se amanhã eu conseguisse instalar em dedos que todo mundo com HIV estivesse tratando, eu não teria mais transmissão. Acabaria com a transmissão da HIV. É factível, não é pragmático. Esse é o objetivo. Tem também, que já aconteceu, perguntarem para vocês, tem um caso, não, na verdade são 2 casos de cura através de um escape mutacional do ser humano. O HIV entra na série de um coreceptor que é chamado CCR5. 1% da população nasce sem esse receptor celular do CD4. E a deleção do CCR5. Isso é ruim, porque o CCR5 serve para sinalizar uma série de mecanismos de resposta imune. Mas se eu não tenho CCR5, o HIV não entra na minha célula. Se eu pego uma pessoa, por exemplo, nem esse cara aqui, o Timothy Brown, que é uma pessoa que vivia com HIV, estava indetectável, estava super bem, desenvolveu um linfoma, uma leucemia grave, precisou de transplante de medula óssea, e eu dou para ele uma medula óssea sem o CCR5, eu curei, eu eliminei a doença da vida dele. Nesse caso, a prova de conceito da cura do HIV é possível. Problema: como é que eu vou fazer um transplante de medula óssea para 37 milhões de pessoas vivendo com HIV, sendo que a mortalidade do transplante de medula óssea chega aos 20%? Então, é uma nova esperança que chega para uma, não mais para o controle, através do uso de medicação todo dia, mas abre uma questão imensa em relação à cura da doença. Outra coisa, para que eu preciso me infectar pelo HIV? Então, uma mensagem, 2 mensagens rápidas para vocês jovens, né? Depois eu vou falar o que está acontecendo. Se eu me exponho ao HIV e tomo medicação em até 48, até 72 horas, eu não me infecto. É a profilaxia pós-exposição. Então, são 2 comprimidos por dia, até 72 horas depois do sexo sem preservativo, eu não me infecto pelo HIV. Mas se eu sempre me exponho, eu posso fazer o uso até pré-exposição. É 1 comprimido por dia para quem tem repetidamente relação sexual e a pessoa não vai se infectar. E por que isso é tão importante? Porque o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis estão em alta no Brasil. Essa aqui é uma entrevista que eu dei para a BBC, falando sobre a enorme epidemia de sífilis que está acontecendo. Outro dia chegou no meu consultório um paciente HSH com déficit de acuidade auditiva. E aí o colega otorrino pediu e veio sífilis. Eu funcionei sífilis no líquor, então ficou como uma sífilis, uma perda de habilidade auditiva causada pela sífilis. Você já deve ter visto, né? Um monte. Um monte. Não. Só que agora está cada vez mais frequente. Tem um monte de bebê com sífilis. E por quê, pessoal? Por que a sífilis, o HIV, clamídia, gonorreia, todas as ESTs estão em altas? Infecções sexualmente transmissíveis. Falta informação? Mais um dado daquela pesquisa de hábitos, atitudes e comportamentos da população brasileira. 94% da população concorda. A camisinha é a melhor forma de prevenção contra HIV. Próxima pergunta. Na sua última relação sexual desprotegida, na sua última relação sexual casual, sexo de todo sexo fixo, pode ser fixo, não, casual, você usou preservativo? Só 45% usou. Falta informação? Por que não? O pessoal não usa camisinha. Por que começou a aumentar? Antigamente, quando estava vivendo aquela coisa da epidemia da HIV, as pessoas usavam camisinha. Por que pararam de usar? Porque essa informação que eu passei para você no tratamento foi muito mal interpretada. Está vendo que uma coisa vai e volta? Se por um lado, de repente, a gente estava em altos de camisinha, descobriu um tratamento, parecia que ia resolver, volta. Tá? E aí, gente, a questão da epidemia no Brasil, mais de 15%, na cidade de São Paulo, 25% dos homens que fazem sexo com homens têm HIV. 1 a cada 4 homem que faz sexo com homem na cidade de São Paulo tem HIV. Alguém sabe por quê? É porque os gays são mais promíscuos, é isso? Não, porque o HIV tem transmissão principalmente do sexo anal. Se uma mulher que faz sexo anal, vai ter mais facilidade de aquisição. Não vou explicar aqui porque mecanismo biológico isso acontece, mas lembra que tem alta predileção de transmissão para o tecido retal. E é só por isso que os HSH são mais afetados. Tá? E aí, uma outra fala
minha aqui dando entrevista para o Jornal o Globo, dizendo justamente isso, né? Que apesar da população ASH ser mais afetada, a gente não pode voltar no passado e ficar estigmatizando, falar que é uma doença de gay, que é o câncer gay e tudo mais, tá? O que a gente tem que fazer é tentar entender por que é que está crescendo a epidemia do HIV/AIDS em jovens, que é justamente o que a Silvia falou, a falta de percepção de risco. São pessoas que estão se expondo porque acham que a doença não é mais fatal, não pensando nas consequências ali da pesquisa que eu falei para vocês. 94% dos brasileiros sabem que a camisinha é a melhor forma de prevenção, mas 45% não usam em relação casual. Tá? Então não falta informação. O que a gente precisa então? Se não falta informação, essas pessoas não estão mudando o hábito, que tal ser mais criativos? Que tal usar então a PrEP, que é aquela profilaxia de todos vocês que têm exposição, ou a PrEP, que é aquela que você toma todos os dias? Então, pessoal, para fazer uma reflexão final sobre Global Health e infectologia, o que eu tentei exemplificar, que é a coisa da maré, né? Nós temos que levar em consideração todos os aspectos da Global Health. Está sempre alerta, porque nós temos em um plano a questão de evolução genética, tanto do hospedeiro quanto do agente infeccioso. Tem a questão do meio ambiente, que muda por ele mesmo e pela ação humana, e tem a questão dos agentes infecciosos em relação à sua evolução. Então, nós temos que ficar sempre alertas, e é esse o motivo da disciplina, né? Criar um inconsciente pensante dentro de vocês em relação a contextualizar todo o curso de graduação de vocês dentro de um cenário global, não pensar só no micro, nas doenças que tem aqui, no meu consultório, no que eu vou fazer de subespecialidade, pensar no macro, que é assim que a gente consegue ter impacto em relação à saúde. Eu deixo aqui os meus contatos, essa aula já está disponível no meu website, que é o DR Barbosa, e esses perfis do Facebook, do LinkedIn, do Instagram e do Twitter. E fico à disposição para a gente debater aqui toda essa discussão. O que vocês acham desse modelo do HIV? Vocês tinham todas essas informações? Porque a carga viral, que eu estou falando, é a carga viral plasmática, aquela que você colhe o exame e procura o vírus no sangue, no plasma. Ela tem uma relação direta com a carga viral, ou seja, com o número de vírus nas secreções sexuais. Então, se eu indetecto o HIV no sangue, eu indetecto o HIV no líquido seminal, no esperma, no líquido cervical da mulher, no muco vaginal, no muco retal dos HSHs. Eu zero a carga viral nos fluidos sexuais, que é onde há a transmissão. Então, é diretamente proporcional à carga viral plasmática com a carga viral nas secreções sexuais. E não existe caso na literatura de transmissão do HIV em pacientes com carga viral indetectável. Ou seja, é seguro que eles façam sexo sem preservativo, desde que, obviamente, estejam detectados e usando a medicação corretamente. Então chega lá, por exemplo, um casal soro diferente. Imagina que você conhece, por exemplo, um namorado, e depois de algum tempo fala, olha, vou te contar uma coisa, eu sou portador do HIV. Se vocês quiserem ter filho no futuro, eles estão indetectados, vocês podem ter filho pela via natural, sem o menor risco de te infectar e, obviamente, sem o menor risco de transmitir para a criança, porque se você não tem, obviamente. Aliás, se você for uma mãe vivente com HIV, o que eu faço? Para você fique indetectável, você não transmite para os seus filhos. Hoje em dia, o Tatu, inclusive, ano passado, ganhou um prêmio de erradicação de transmissão vertical do HIV. Fruto de muito trabalho, tanto nosso, da universidade, mas também da esfera municipal de saúde. Porque eles testam, né? Quem que vai testar a mulher grávida? A pessoa está no básico. Eles têm que testar. Nem que mulher grávida faz sexo, porque ela não vai engravidar, está grávida, né? Então, ela pode pegar HIV no terceiro trimestre. Então tem que testar essa gestante no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Eu tenho que testá-la quando ela está amamentando. Porque imagine se no período de
a amamentação, ela também não vai engravidar. Porque Mais ou menos, aquilo ali é um mínimo. eles têm esse nível. Mas imagina se uma mulher pega HIV durante o período de amamentação, ela vai transmitir no leite para criança. O que mais? Professor, não sei se você falou, mas tem dados de quando a HIV entrou no Brasil? Porque depois que foi para os Estados Unidos? O primeiro caso descrito no Brasil foi ainda em 1981. Porque, na verdade, talvez a gente tenha um mapinha que mostra mais detalhes, chegou aqui no Brasil, provavelmente na mesma época que chegou nos Estados Unidos. Só que o nosso poder de fazer um diagnóstico de uma nova síndrome é muito pequeno. Agora melhorou. Qual que é uma doença que não era daqui e que o Brasil teve a primazia, e isso estou falando sem ironia, de fazer a descrição? Zika. A síndrome de malformação congênita do Zika vírus é uma doença 100% descrita pelos brasileiros. Não é nossa. Ela veio, sabe de onde? Da Zika Forest. Zika Forest é uma floresta no meio de Uganda. E ela não veio para cá, ela foi primeiro para a Polinésia. É um exemplo muito bonito de Global Health. Mas, voltando à sua pergunta, nós só começamos a pensar em síndrome de imunodeficiência adquirida, em AIDS, quando a gente começou a ler os papers dos americanos. Possivelmente muita gente morreu e a gente não sabia que era de HIV, que era de AIDS. Por isso que a gente precisa ficar atento. Tem um custo de medicamentos essa sim? O tratamento tem, hoje em dia, por cabeça, está saindo cerca de 200 a 300 dólares mês, que dá mais ou menos quase 2 mil dólares por ano, levado em consideração não só o tratamento, mas os exames, o meu salário é pequeno, mas fica na conta, que é infinitamente mais barato do que uma pessoa que acaba adoecendo com HIV, mais, está, por exemplo, internado na enfermaria, que custa centenas de milhares de dólares, uma internação de 28 a 30 dias. Então, inclusive o tratamento universal e você procurar os casos e tratar precocemente, inclusive os países ricos, é muito mais barato.